Boa tarde, turminha. Vamos lá para mais uma explicação das atividades que vocês têm que fazer essa semana. Agora eu vou explicar a atividade de matemática que vocês vão fazer além do livro, tá? Dessa semana. Começando por essas páginas, essas 3 páginas, tá? Vocês vão fazer primeiro, depois as outras. Vou explicar cada uma das atividades para vocês entenderem como é para ser feito. Aqui são atividades que vocês já fizeram, vocês sabem como fazer, que vão incluir as unidades de milhar que a gente começou a aprender, né, nas últimas semanas. São numerais que já passam da casa dos 1000, né, 1000, 2000, e nós vamos fazer algumas atividades para fixar melhor esse conteúdo com vocês. Vamos começar as atividades. Primeiro, descubra os números representados com o material dourado. Então, nós temos aqui vários números que estão representados com o material dourado. A gente vai colocar eles aqui no lugar correto e descobrir que número vai se formar aqui, tá? Na letra A, nós temos 1, 2, 3, 4 plaquinhas, que são as centenas. Então, 4 centenas, vai colocar o 4 aqui. Dezenas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dezenas, que vai ser colocado o número 5 aqui, 5 dezenas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, que são os cubinhos menores. Vai colocar o 6 aqui, porque são 6 unidades. Aqui nessa linha de baixo, vocês vão fazer a soma do que está aqui em cima, de 4 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. 4 centenas é o 400. Vamos colocar o 400 aqui. 5 dezenas é o 50, então nós vamos colocar o 50 aqui. E 6 unidades é 6 mesmo, vai ficar aqui o 6, vai ficar 400 mais 50 mais 6, formando o número aqui 456. Aqui eu quero a leitura por extenso, como eu leio esse número escrito? 456, tá certo? Isso vocês vão fazer aqui na letra B, na letra C e na letra D. Na letra C e na letra D, nós temos também a unidade de milhar, tá? Nós temos um cubo aqui. Um cubo representa uma unidade de milhar. Então, vai colocar uma unidade de milhar, que representa 1000. Centenas, nós temos 3 centenas. Dezenas, nós temos 5 dezenas. E unidades, nós temos 2. E vamos colocar aqui embaixo os números que estão representados. Uma unidade de milhar é 1000. Então, vamos colocar 1000 aqui. 3 centenas são 300. Então, vai colocar o 300 aqui. 5 dezenas é 50. Então, vamos colocar o 50 aqui. E 2 unidades é 2 mesmo. Então, vai ficar 1352. Vamos colocar o número completo aqui, 1352. E escrever como se lê aqui, tá? Eu quero completinho, porque nas últimas atividades teve aluno que não estava escrevendo por extenso. Eu quero escrita também, tá bom? Aqui, nós vamos trabalhar o antecessor e o sucessor. Lembrando que o antecessor é o que vem antes e o sucessor é o que vem depois, tá? Nós temos aqui, para exemplificar, 4 crianças: o Paulo, o Pedro, a Cris e o Lucas. Paulo e Pedro antecedem Cris. Olha lá, o Paulo e o Pedro antecedem a Cris, estão antes da Cris. Antecessor, que vem antes. Lucas, que é esse daqui, sucede a Cris, vem depois da Cris. Então, ele é o sucessor da Cris. Aqui é só para vocês lembrarem o que
é antecessor e sucessor. Olha lá, complete. O antecessor de Pedro. Pedro está aqui. O antecessor, o que vem antes do Pedro, é o Paulo. O sucessor de Pedro é, vamos lá, o sucessor que vem depois do Pedro é a Cris. E assim por diante. Aqui, complete os quadros com o antecessor e o sucessor de cada número, o que vem antes e o que vem depois. 876, o que vem antes é 875. 876, o que vem depois? 877. 1500, o que vem antes? Aqui, ó, o que vem antes de chegar no 500, é o 1499. E depois do 1500, né, um depois é 1501. Vai fazer nesses outros numerais também. Aqui no número 4, vocês vão ter que pensar um pouquinho mais. Sou o sucessor de 999. Eu sou o que vem depois, sucessor, depois de 999? É o 1000. B, eu sou o sucessor par de 350. Eu quero o número que vem depois de 350 que seja par. 350, depois vem 351. 351 é par? Não é, porque tem o 1. O 1 é ímpar. Então, o próximo número é 352. 352 é par? É, porque tem o 2. Então, é o sucessor par de 350. É o 352. Eu quero o sucessor par de 98. Próximo número de 98 é 99. 99 é ímpar, porque termina com 9. O próximo é 100. 100 é par, que termina com 0. Então, certo? É a mesma coisa aqui, ó. O sucessor ímpar de 499. Certo? E aqui o antecessor de 2010. O que vem antes de 2010? É só lembrar do ano de 2010. O que veio antes de 2010? 2009. Certo? E a última folhinha. As ordens. Lembra que eu falei para vocês que as ordens são as casinhas que a gente utiliza para colocar os numerais? Observando a posição que um algarismo ocupa no número, identificamos a sua ordem. E cada ordem tem um nome especial. Então, olha só, cada casinha a gente chama de ordem. A primeira ordem é a unidade, olha lá, a primeira. A segunda ordem é a dezena. A terceira ordem é a centena. E a quarta ordem é a unidade de milhar. Certo? Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Tá bom? O número 2389 é formado de 4 ordens, porque, ó, 1, 2, 3, 4. 4 casinhas, 4 ordens. A primeira ordem a primeira ordem dele aqui, ó, de trás para frente, é da unidade. A segunda ordem é segunda aqui, ó, de trás para frente. Primeira, segunda, é da dezena. A terceira ordem é das centenas. E a quarta ordem é a unidade de milhar, sempre de trás para frente, ó, primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Vamos lá. Número 6. Escreva os números correspondentes a. Então, ó, vocês vão ler e escrever que número que é esse, ó. 3 centenas, 8 dezenas e 6 unidades. A gente vai colocar unidades, vamos lá, 6 aqui. Dezenas, vamos colocar o 8. E centenas, 3. 386. Vai formar o número. Vocês vão ler e formar o número, tá bom? E aqui, do quadro abaixo, retire o que se pede. A. O maior número de 2 ordens. 2 ordens são 2 casinhas. Qual é o maior número aqui que tem 2 casinhas, 2 ordens? Ó, vamos identificar aqui, ó, 94.
Não tem nenhum maior que ele que tenha 2 ordens só. B, o menor número de 3 ordens. 3 ordens são 3 casinhas. O que tem 3 casinhas? Esse aqui e esse. Qual que é o menor deles? É o 181. O menor número ímpar de 4 ordens. 4 ordens, 4 casinhas. Quais são eles? Esse e esse. Qual que é o menor número ímpar? O menor número é esse. Ele é ímpar? Ó, 1195, 1803. O menor é esse. Ele é ímpar? Ele é ímpar, porque termina em 5, tá? É o menor número ímpar de 4 ordens, tá bom? Se precisarem de alguma ajuda, de alguma pergunta, fiquem à vontade em me mandar mensagem que eu vou responder, tá bom? Eu sei que essas atividades vocês já sabem fazer, eu coloquei um pouquinho mais de dificuldade nessas para ver se vocês vão conseguir realmente e espero que consigam, tá bom? Bons estudos, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!